A paz do Senhor a todos. Sem mais delongas, vamos direto, àquilo que nós viemos fazer aqui. Eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Aleluias. Enquanto você vai procurando, você vai glorificando o nome do Senhor, vai falando: Senhor, fala comigo. Eu não vim aqui para ouvir o pastor Joey, eu vim aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Deus vivo, Deus santo. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, santo é o teu nome. Capítulo 3, meus irmãos. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras íntegras na presença do meu Deus. Portanto, lembra-te do que tens recebido e ouvido, obedece e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não sabereis de modo algum a que hora virei contra ti. Contudo, tem em Sardes poucos que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Porém, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. Deus santo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Santo de Israel, aquele que tem ouvidos, não. Deus não está te chamando aqui para escutar, Deus está te chamando para ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Não está dizendo aquilo que o Senhor está dizendo ao Joey, às igrejas. E as igrejas aqui representadas sou eu e você. Ou acaso não sabeis que eu, que vós, que nós somos templo do Espírito? Aleluias. Fechemos os nossos olhos em nome de Jesus. Deus Santo, Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós, ó Pai, para ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem para nos falar. Que essa palavra, Jesus, possa vir não somente aos nossos ouvidos, mas aos corações. Jesus, fecha a minha boca para que a tua abra. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja possa receber a tua palavra como um terreno fértil. Jesus Cristo de Nazaré, que eu possa falar aos ouvidos, mas que o teu Espírito possa falar, ó Deus, aos corações e à mente, Deus. Jesus, quebra, Pai, quebra tudo aquilo que ousar tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai. Jesus, que em nome de Jesus, a partir deste momento, estejamos cativos àquilo que o Senhor tem para falar a nós. Fala, não te cales, ó Deus,
que eu desapareça, que neste momento, ó Deus, o Joey desapareça, que neste momento, ó Deus, o Joey pecador, miserável, imerecível, desapareça, para que o teu Espírito que é santo, para que o teu Espírito que é justo, para que o teu Espírito que é poderoso possa aparecer. Afinal, o Senhor é o Deus da casa, o Senhor é o Deus da igreja, casa de oração Nova Aliança. Então que eu suma e que o Senhor tome o seu lugar, ó Deus, que é o lugar de rei, que é o lugar de Deus. Aleluias. Meus irmãos, estamos diante de uma das 7 cartas as quais Jesus pediu, orientou e ordenou que um de seus apóstolos, João, escrevesse. João, nesse contexto, está exilado. João, nesse contexto, está preso. João, neste contexto, está em grades. Mas aí aparece Jesus em uma visão plena para João e diz: escreva as 7 igrejas. A saber, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, que é o que nós vamos ver, Filadélfia e Laodiceia. Recentemente o pastor Miguel pregou sobre as 7 igrejas. E para cada uma delas, Deus vem fazendo algumas pontuações. Para cada uma delas, Deus até tem alguns elogios. Para algumas delas, Deus vem trazendo algumas promessas. Mas para todas as cartas, Jesus ele finaliza com uma assinatura. E qual é a assinatura? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a assinatura de Jesus para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas espera aí, visualmente é um versículo tão simples de se entender, mas é muito mais profundo. Primeiro, ele usa o verbo ouvir e não o verbo escutar, porque o verbo escutar, a ação de escutar, é uma ação involuntária. Eu estou falando aqui com vocês, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo o ventilador aqui do meu lado, fazendo tec, 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 tec. Glória a Deus por isso. Mas a ação de ouvir é uma ação que nos traz a responsabilidade de prestarmos atenção, de consumirmos, de absorvermos aquilo que está sendo dito. Então vem Jesus e deixa na sua assinatura dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos, preste atenção, absorva, pegue para si, consuma, leve para sua casa. E o problema das igrejas de hoje, e eu não me refiro apenas à igreja Casa de Oração Nova Aliança, é de uma maneira geral, é que muitas pessoas estão dentro da igreja apenas escutando, mas não estão ouvindo, não estão absorvendo. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Por isso que nós vemos tantas pessoas chorando, tantas pessoas murmurando, tantas pessoas largando a mão do arado. Por quê? Porque não estão ouvindo, estão apenas escutando. Mas hoje Deus está falando para a igreja Casa de Oração Nova Aliança: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias, aleluias. Mas não para por aí não, porque um simples versículo tem muito a dizer. Quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça, não é apenas o órgão auditivo. Jesus está dizendo: quem tem maturidade, absorva. Quem tem maturidade, preste atenção. Porque não adianta prestar atenção e não ter maturidade para aceitar o que está sendo dito. Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos, aquele que tem maturidade, absorva aquilo que eu estou dizendo para você, Sardes. Absorva aquilo que eu estou dizendo para você, Pérgamo. Absorva aquilo que eu estou falando para você, Tiatira. Quem tem maturidade, absorva o que eu estou dizendo às igrejas. Aleluias. Aleluias. A igreja de Sardes é uma das 7 igrejas, como eu já bem mencionei, das quais Jesus aparece para João e diz: João, vai lá, escreve, porque algumas coisas estão acontecendo e não pode ficar dessa forma.
Então, escreva aí para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, até que chegue então o momento de Sardes. Sardes, dentro de todas as outras igrejas, é uma igreja que o diagnóstico é muito complexo, é um tanto complexo de se identificar. E por quê? Porque Sardes, ela tem fama de quem vive, mas está morta. Identificar que Éfeso perdeu o primeiro amor é fácil, porque Éfeso vai fazer tudo de qualquer maneira. Ela vai começar muito bem, mas daqui a pouco vai perder o amor, vai fazer tudo de qualquer maneira. Vai faltar escala, não vai lavar o banheiro como se deve, não vai estar nem aí para a hora do Brasil. Então é muito fácil, é notório aos olhos. Agora Sardes não. Sardes está intacta. Sardes está perfeita. Sardes está com a gravata no domingo, linda, bela e formosa, com aparência de viva, mas está morta. Aleluias! Então, de todas as igrejas que Jesus vem descrevendo, aleluias, na igreja de Apocalipse, Deus me levou até Sardes, porque em um dos momentos da minha vida eu estava como Sardes. Eu estava com a aparência de que eu vivia, mas estava prestes a morrer. E eu coloquei uma coisa na minha vida: Senhor, me ensina a pregar aquilo que eu vivi, ou aquilo que eu vivo. Eu não quero mais subir aqui e ficar pregando apenas para poder inflamar o coração da igreja. Eu quero poder pregar aquilo que eu vivo, para poder pregar com propriedade. E talvez alguns possam até perguntar: mas você não tem vergonha não? Tenho. Mas mais vergonhoso do que dizer que estava para morrer é estar morto e não assumir que está morto. E aqui Jesus estava confrontando Sardes. Sardes, você tem fama de que vive, mas está morto. Aleluias! No primeiro versículo diz assim: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve. Ou seja, é Jesus dizendo: você vai escrever diretamente para o anjo, para o responsável da igreja. E claro, nós sabemos que o anjo, o responsável da igreja, é o pastor, é a pastora, são os líderes, amém? Quantos compreendem essa palavra? Por que Jesus fala, escreve ao anjo da igreja? Porque ele é o responsável. Quando Jesus vier para cobrar, não vai cobrar de mim, não vai cobrar de vocês, vai cobrar do pastor, vai cobrar da pastora. É por isso que muitas das vezes você vê a cabeça do pastor borbulhando, porque é muita responsabilidade. E a gente acha, ah não, está exagerando. Mas não, olha a responsabilidade que ele ou ela tem nas mãos. É levar um rebanho. Imagina levar um rebanho de um canto a outro sem que elas se percam. Imagina levar um rebanho de um canto a outro sem que elas se desviem. É uma grande responsabilidade. Só que aí Jesus vem e diz assim: escreve para ele. É exatamente com ele que eu quero falar. Não são com os diáconos, não são com os obreiros, não são com os colaboradores, é com o anjo da igreja, com os anjos, com os líderes da igreja. E aí a palavra vem dizendo: isto diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ora essa, o que seriam esses 7 Espíritos de Deus? Não é que Deus tenha 7 Espíritos. Aqui João está se utilizando de um termo, de uma expressão, se referindo ao que está escrito lá em Isaías capítulo 11, 2, onde Isaías vem profetizando sobre as 7 manifestações do Espírito Santo sobre Jesus, que haveria de vir. E lá diz assim: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Aqui João está dizendo, essas palavras não são minhas, essa palavra é daquele que é pleno, é daquele que é completo. Por quê? Porque tudo aquilo que você precisar, é nele que você vai encontrar. Se você quiser se fortalecer, é nele. Se você quiser ser uma pessoa sábia, é nele. Se você quiser ser uma pessoa entendida, é através dele. Ele é a nossa fonte. Aleluias, ele é a nossa fonte. Aleluias.
E ele vem dizendo, e as 7 igrejas? E quando eu estudei para essa palavra, é tanta gente falando que as 7 igrejas é isso, que as 7 igrejas é aquilo. Só que a própria palavra do Senhor vem justificando. Lá em Apocalipse 1:20, a palavra diz assim, Jesus falando para João, o mistério das 7 estrelas que viste em minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, aqui as estrelas são os anjos que foram distribuídos em cada igreja. E os 7 castiçais que viste as 7 igrejas. Então aqui está explicado, não tem dúvida para ninguém. Amém? E aí, me desculpe a expressão tanto pejorativa, mas aqui o pau começa a comer. Porque Jesus vem dizendo, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Não é João que está falando. João está apenas transcrevendo. Conheço as tuas obras. Não veio de um sonho de João. João está tendo uma visão real, uma visão espiritual, mas real. E Jesus diz, escreve para Sardes, escreve que eu, o Senhor Jesus, apareci para vocês, estou mandando um recado para ela. E qual é o recado? Sardes, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Conhece as minhas obras? Conheço. Eu sei que você tem fama de que vive, mas está morta. Quando Jesus diz, Sardes, eu conheço as tuas obras, Jesus está dizendo, eu não conheço apenas aquilo que você faz, eu sei a intenção com que você faz. Quando eu digo eu conheço as tuas obras, é porque eu não vejo apenas o que está sendo apresentado, eu vejo o oculto. Aleluias! Mas não é o oculto diante dos olhos, é o oculto que está incorporado no seu coração, Sardes. Aleluias, aleluias, aleluias. Quando Jesus diz, Sardes, eu conheço as tuas obras, é Jesus dizendo, eu não te olho com o olhar de Samuel, eu te olho com o olhar do meu Pai. O que Jesus está dizendo com isso? Eu não me envolvo com a aparência, Sardes. Não, eu não me envolvo com aquele que prega bem, Sardes. Não, eu não me envolvo com aquele que canta bem, Sardes. Não, eu não me envolvo com aquele que cumpre a escala bem, Sardes. Não, porque muitas das vezes tem a aparência de que vive, mas está morto. Está vivo para os pastores, está vivo para os líderes, está vivo para os liderados, mas está morto. E por que eu digo que Jesus, quando ele fala isso para Sardes, ele diz, eu não te olho com o olhar de Samuel, porque lá em 1 Samuel 16, você já bem sabe, certa vez Deus aparece para Samuel e diz, Samuel, levanta, vai até a casa de Jessé, porque eu já tenho escolhido um novo rei. Samuel então chega na casa de Jessé, e ele chega lá e acha que Eliabe é o escolhido. Por quê? Porque Eliabe tem aparência, Eliabe tem vigor, Eliabe tem presença. E ele chega diante de Eliabe e diz, eis que estou diante do ungido do Senhor. E quando ele prepara o azeite, quando ele praticamente, conjecturando para que vocês entendam, quando ele praticamente estava dizendo, Eliabe, ajoelha, quando ele diz, Eliabe, Deus fala, freia o azeite, freia o azeite, freia o azeite, porque diante dos teus olhos está bonito, diante dos teus olhos está intacto, diante dos teus olhos tem estrutura, mas eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Aleluias, aleluias, aleluias. E daí Jessé apresenta, não é Eliabe, eu tenho Abinadab. Aí Samuel diz, não, também não é esse. Deus está rejeitando. Não é Eliabe nem Abinadab, eu tenho Samar.
Não, também não é esse. Deus está falando que também está rejeitando. Ao meu ver está bonito, eu até aprovaria. Cheguei aqui, vi Eliabe, para mim é o rei. Mas ele reprovou. E que seja feita a vontade dele, não a minha. Aleluias. Aí lá no versículo 10 de 1 Samuel 16, diz assim: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Como vocês sabem, o pastor Joey, sempre digo isso, tem um carinho específico pela numerologia bíblica. E algo que eu gosto sempre de dizer: os números não possuem poder algum, mas biblicamente eles nos ajudam a entender um pouco do contexto, a entender um pouco daquilo que Deus gostaria de falar ou que estava falando. Quando Jessé apresenta 7 dos seus filhos, o número 7 aponta para... Só que daí Deus fala assim, ou incomoda o coração de Samuel, e Samuel diz assim: tem um outro na casa? E Jessé diz: sim, tem um outro, tem Davi. Ora, se dentro da casa tem todos os filhos de Jessé menos Davi, isso significa que Davi era o oitavo, era o oitavo, número 8, aponta para a aliança. Sabe o que significa? Jessé estava apresentando os filhos perfeitos. Jessé estava apresentando aqueles que aos olhos dele eram capazes. Jessé estava apresentando aqueles que poderiam aos seus olhos fazer tudo. Mas aí vem Deus e fala: não, eu não quero perfeição, eu quero quem tem aliança. Eu quero quem tem aliança. Deixa os 7 dentro e vai buscar aquele que tem aliança. Deixa os 7 brigando por status, deixa os 7 brigando pelo cartaz, deixa os 7 brigando pelo microfone e vamos comigo, vamos lá na malhada, porque ele está lá, a aliança está lá. Aleluias, aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluias. E aí o versículo continua dizendo: conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas não é morta, é morto. Só eu que estou vendo morto aqui, está todo mundo vendo, né? Quando eu falo que se você está bonita, é porque eu estou me referindo a uma mulher, amém? Quando eu digo que você está bonito, é porque eu estou me referindo a um homem, amém? Quando João descreve a pedido de Jesus essas palavras: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto, no gênero masculino, isso nos leva novamente ao início do versículo, ao anjo da igreja. Ou seja, quem estava morto não era a igreja de Sardes em sua totalidade, era o anjo da igreja. E por conta do anjo da igreja estar morto, muitos outros estavam padecendo. Jesus, ele é muito direto. Sardes, eu conheço as tuas obras, tens fama de que vive, mas está morto. Se a palavra fosse para a igreja, diria: Sardes, tens fama de que vive, mas está morta. Mas não, aqui ele está dizendo: está morto. Se ele está dizendo está morto, e a carta foi endereçada para o anjo, ou seja, o líder, ele estava com aparência de vivo, mas estava morto. Pastor Joey, você está jogando alguma piadinha para a pastora Lúcia? Para a pastora Abel? Não. Isso daqui não é uma palavra de piadinha, não é uma palavra de indireta, é uma palavra de alerta para todos nós que somos líderes. Se um dia você ousar em pensar em ser um líder, que você tenha essa palavra na sua vida, que você verdadeiramente possa não ter aparência, mas que você possa viver vivo, através daquele que pode
te guiar e te trazer a vida verdadeiramente. Amém? Conheço as tuas obras, de que tens nome de que vives, mas está morto. Versículo 2: Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui a graça já começa a se manifestar, porque aqui Jesus começa dizendo assim: sê vigilante. Aqui Jesus está dizendo assim: apesar de você estar vivendo como quem vive, mas está morto, eu estou preparado para te restaurar. Então, a partir de agora, vamos começar o caminho inverso. Comece sendo vigilante. Vigilante. Aleluia. E isso me leva lá em Mateus 26:41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, o começo do versículo diz assim: vigiai e orai. Vigiai e orai. Não fala orai e vigiar. Ou seja, uma coisa que eu sempre falo: na matemática, existe a teoria de que a ordem dos fatores não altera o produto. É uma teoria que todos nós aqui aprendemos no primário, certo? Só que para Jesus não. A ordem que ele der é a ordem que tem que ser seguida. Se ele disse vigiai e orai, é porque antes de orar você tem que vigiar. Porque a oração te mantém de pé, mas é vigilante que você se mantém no caminho. É vigilante que você se mantém no caminho. E eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes eu já orei, quantas vezes fui ao monte, mas foi só deixar de vigiar que eu caí. E assim acontece com cada um de vocês. Então Jesus está dizendo: vigiai e orai. Vigiai e orai. Priorize uma vida de oração, sim, porque a oração abre os teus olhos, mas não adianta Deus abrir os teus olhos e você insistir em continuar olhando para as coisas erradas. Deus está falando: vigiai e orai, vigiai e orai. E por que eu estou dizendo isso? Porque certa vez Samuel, homem ungido, homem direcionado por Deus, homem que era a boca de Deus, homem de oração, não vigiou. Estava na frente de Eliabe e falou: estou diante do próximo rei. Não vigiou. E se não é Deus intervir, se não é Deus falar freia esse azeite, tinha um rei que não era para ter sido posto. E glória a Deus que Deus vem e fala: freia, vigia Samuel, vigia Samuel. Sua vida de oração está intacta, sua vida de oração está perfeita, mas está faltando vigilância. Se você vigiasse, você entenderia que eu já teria rejeitado ele sem ao menos ter que me perguntar. Aleluias. E ele diz: consolida o resto que estava para morrer. Aqui Jesus está dando as instruções para o anjo da igreja. Está dizendo: nem tudo está perdido. Tem pessoas que estavam para morrer, mas não morreram. Tem pessoas que estavam prestes a pular fora, mas não pularam. Tem pessoas que estavam prestes a largar a mão do arado, mas não largaram. Então consolida, cuida, dá atenção, abraça, acompanha, entende, pega nas mãos, se tiver que levantar, levanta, mas consolida aqueles que estavam para morrer, porque não morreram, ainda tem vida aí. Então olha a lógica de Deus, de Jesus. É Jesus dizendo: anjo da igreja, eu estou falando com você, eu estou te levantando para que agora eu possa te usar para que você levante os outros. Então primeiro, ser vigilante. Está vigilante? Agora consolida aqueles que estavam para morrer. Estavam, não estão mais. Não estão mais. Não estão mais. Aleluia. E aí vem Jesus dizendo: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É Jesus dizendo: eu estou te dando um novo caminho para você seguir, para você se alinhar. Mas eu também não vou deixar de relatar os problemas, os seus erros. Mas entenda
que quando Jesus ele sinaliza os nossos erros, é para nos tratar, não é para nos envergonhar. Quem nos envergonha é o diabo, é o acusador, que vem para apontar os nossos erros com o intuito de nos colocar para baixo. Na verdade, nem mais o diabo, porque quando o diabo pensa em acusar, já vem um membro e faz isso no papel do diabo. Já vem o diácono, já vem a diaconisa, já vem o pregador, já vem a pregadora, já vem o obreiro, já vem o cooperador. Está jogando piada para alguém? Não, eu estou falando a verdade. Então hoje, muitas das vezes, o diabo pensa, eu vou acusar, eu vou entregar, mas não. Aí chega diante de Deus, Deus fala assim, chegou atrasado. Porque o pastor Joey chegou na sua frente e já me falou tudo. Só que entenda que quando o pastor Joey sobe no gabinete para poder acusar um erro, eu subo no gabinete para poder acusar, para envergonhar. Mas Jesus não. Jesus vem mostrando o erro para tratar. Para tratar, e ele está falando, Sardes, eu quero te tratar. Sardes, eu quero tratar a sua moral, eu quero tratar a sua vida espiritual. Então vamos começar com o primeiro passo. O primeiro passo é ser vigilante. Ser vigilante. Agora que você vai estar vigilante, eu vou te dar uma nova orientação. Consolida o resto que estava para morrer. Aleluia. Então aqui no versículo 2, nós já vemos praticamente duas classificações de pessoas. A primeira no versículo 1, aqueles que estavam com aparência de vivo, mas estavam mortos. Aqui no versículo 2, aqueles que estavam para morrer. Amém? Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha aí novamente Jesus se utilizando do verbo ouvir e não escutar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Ora, quando Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, é exatamente isso aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. Lembra-te do que você tem recebido, a palavra de Deus. Lembra-te do que você tem ouvido, a palavra de Deus. Eu não lembra porque você veio para cá para escutar. Deus está falando, venha para cá para ouvir, venha para cá para absorver, venha para cá para consumir, venha para cá para se alimentar. Não vem para cá ouvir a palavra de domingo e já se esvaziar para na quarta se encher, aí se esvazia, aí no não. Por que eu lembro que certa vez o pastor Miguel pregou sobre Samuel? Por que eu lembro que certa vez o pastor Miguel pregou sobre as igrejas? É claro que eu lembro de muitas outras ministrações, mas eu trouxe essas porque tem tudo a ver com a palavra. Por quê? Porque eu entro por aqui com um compromisso, não apenas de escutar, mas de ouvir. E me desculpe, nós não temos os melhores pregadores aqui na Casa de Oração Nova Aliança. Eu, principalmente, não me considero o grande pregador, mas aqui tem tido palavra. Aqui tem tido palavra. Cada um à sua maneira, cada um de uma forma, ainda que talvez não eloquente, mas Deus tem falado. Deus tem falado. Cabe a mim e a você deixarmos de escutar para ouvirmos. Amém? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te. Quando ele diz obedece, isso faz menção lá o que está escrito em 1 Samuel 15, 22, que é quando Samuel repreende Saul e diz, Saul, acaso não sabeis que vale mais obedecer do que sacrificar? Tem muita gente sacrificando, tem muita gente fazendo além do que Deus pede. Deus está falando, eu quero apenas que você obedeça. Apenas obedeça. Se você obedecer, você já se manterá no caminho. Se você obedecer, você já se manterá alinhado. E ele diz, arrependa-te. Quando ele diz arrependa-te,
palavra faz um link lá para 2 Crônicas 7,14, que é um versículo que o nosso presbítero Wagner sempre menciona aqui conosco, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu dos céus o perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Jesus está dizendo: Sardes, além de ser vigilante, obedece e arrependa-te. Obedece e arrependa-te. E daí eu vou também lá para Provérbios, que é um versículo que eu já falei aqui muitas vezes, só que hoje ele tem um peso diferente para mim, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Aleluia! Eu vou repetir: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, os abandona e encontra misericórdia. Misericórdia. Só que aqui existe uma condicional. E qual é a condicional? Não é apenas confessar, é deixar. Eu já subi nesse gabinete aqui para confessar, mas não deixei. Eu já subi nesse gabinete aqui para me abrir, mas não deixei. E com isso eu não prosperava. Mas espera aí, a prosperidade aqui tem a ver com finança? Não, a prosperidade aqui tem a ver com paz. Quando você apenas confessa, mas não deixa, você não tem paz, você não prospera. E aqui a palavra está dizendo: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. E eu louvo a Deus, porque hoje, esse é mais um versículo que eu posso dizer ter vivido na prática. E a minha oração, não que eu espere que os irmãos errem, não, mas a minha oração é que os irmãos também possam viver esse versículo. Se errou, confesse. Errar, todos errarão. Samuel errou. A maioria dos profetas, dos grandes homens da Bíblia, erraram. Abraão, o pai da fé, errou. Isaac, o filho da promessa, errou. Jacó, aquele a qual Deus deu seguimento à linhagem, errou. Elias, errou. Isaías, errou. O único que não errou aqui foi Jesus. O único que não errou aqui foi Jesus. É por isso que certa vez ele diz: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. É como se Jesus estivesse dizendo: quem é o primeiro? Qual vai ser a primeira pedra? Quem esconde os seus pecados e não prospera, mas quem os confessa e deixa e os abandona, encontra misericórdia. E diz assim: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui ele está falando ainda para o anjo da igreja, tá, meus irmãos? É claro que nós estamos falando aqui de uma maneira geral, mas toda a carta está direcionada ao anjo da igreja. Aqui Jesus está dizendo: mantenha-se vigilante, obedece, lembra-te do que você tem recebido e ouvido, porque se você não vigiar, eu vou vir sobre ti como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei. Ou seja, você estará tão desprendido da palavra, você estará tão desprendido das promessas, que você sequer há de se recordar que um dia eu vou voltar, mas eu estou prestes a voltar. Eu estou prestes a voltar, e eu vou cobrar de você, anjo da igreja, líderes. E quando eu falo líderes, eu não estou falando só com vocês, não, estou falando comigo também. Porque hoje, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, porque eu não me vejo merecedor, mas eu também sou um dos líderes da igreja Casa de Oração Nova Aliança. Então, quando eu falo que aqui a carta está sendo endereçada ao anjo, não é apenas no papel da pastora Lúcia, da pastora Bel, não. Diaconisa auxiliar Jéssica, diaconisa auxiliar Liliana, pastor Joey, pastor Miguel, diácono auxiliar Marcelo, diácono auxiliar Charles, presbítero Wagner, somos todos nós. Todos nós.
E eu volto a repetir, não é nenhuma indireta, é uma palavra de alerta. Se nós não nos encontramos nesse estado, glória a Deus, que mantenhamos a nossa fé intacta, para que nós jamais possamos ouvir do nosso Deus. Tem fama de que vive, mas está morto. Versículo 4, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Aleluias, aleluias. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas, são poucas, mas mantiveram a sua fé. São poucas, mas mantiveram alinhadas. São poucas, mas se mantiveram vivas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Existem poucas pessoas que olharam para as falhas do pastor Joey, mas não comprometeram as suas vestes. Existem algumas pessoas que olharam para a limitação do pastor Joey, mas nem por isso largaram a mão do arado. Existem pessoas que olharam para a limitação do pastor Joey, mas nem por isso entraram em rebeldia na igreja. Não, eles mantiveram as suas vestes limpas. Aleluias, eles mantiveram as suas vestes limpas. E aqui Jesus apresenta a terceira classificação. A primeira, aqueles que tinham fama de que viviam, mas estavam mortos. A segunda, aqueles que estavam para morrer. E agora ele encerra com a terceira, dizendo: ainda havia poucas pessoas que não se corromperam, se mantiveram na palavra. E estas andarão comigo de branco, porquanto são dignas disso. E no versículo 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Só que aqui ele diz assim: o que vencer? Ora essa, haviam pessoas que não contaminaram as suas vestes, mas não é porque não contaminaram as suas vestes que já tinham vencido. Não é porque não tinham contaminado as suas vestes que já tinham sido totalmente salvas. Não, não contaminaram as suas vestes, glória a Deus. Mas vem Jesus e diz: o que vencer? Porque está com as vestes brancas, todos nós tivemos as nossas vestes brancas um dia. Amém? Amém. Mas Jesus está falando, eu vim para buscar apenas o que vencer. Porque até a veste branca, muitas das vezes também é de aparência. Mas eu conheço as tuas obras. Aleluias, eu vou voltar para buscar o que vencer. Vencer o que? Vencer o pecado. Vencer o que? Vencer as tentações. Vencer o que? A vontade de desanimar. Vencer o que? A vontade de querer largar tudo e ir embora. Vencer o que? Vencer a vontade de simplesmente explodir e chutar o pau da barraca. Jesus está dizendo: o que vencer? O que vencer? Lá em 1 Coríntios 10, 12, a palavra diz assim: aquele que pensa, ou aquele que imagina, ou aquele que entende que está de pé, cuide-se para que não caia. É a palavra dizendo: todos estão caídos, mas ainda existem aqueles que colocam o nariz lá em cima e dizem: eu estou de pé. Então cuidado para que você não caia. E finalizamos no versículo 6, que diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, como eu falei, a igreja de Sardes é uma igreja que teve um diagnóstico muito complexo para nós homens identificarmos, mas não para Jesus. Só que mesmo assim, mesmo tendo um cenário e um diagnóstico complexo, vem Jesus com amor, vem Jesus na sabedoria, vem Jesus e diz: Sardes, eu não vejo apenas os seus erros, eu vejo também o seu potencial. E se eu estou me apresentando para você, mostrando os seus erros, não se envergonhe. Eu sei que é constrangedor quando eu venho e aponto,
e faço as considerações de onde você tem que melhorar, eu sei, mas se eu estou apontando, é porque eu ainda zelo pela sua vida, é porque eu quero te levantar, eu quero te reestruturar, eu quero te colocar de pé, eu quero te usar, Sardes. Tanto que eu estou dizendo, ser vigilante, Sardes. Tanto que eu estou dizendo, Sardes, consolida aqueles que estavam para morrer. Tanto que eu estou dizendo, obedece, Sardes, arrependa-te, Sardes, porque a obra que eu comecei na sua vida não vai acabar por conta desse erro. A partir de hoje vamos começar numa nova caminhada, então levanta-te. E hoje Deus está falando para mim e para cada um de vocês, levanta-te, levanta-te, se autoanalise. Será que até aqui você tem vivido de fato a essência do Evangelho? Ou será que você tem vivido o Evangelho de máscaras? Mostrando que você está intacto no domingo, mas por dentro você está necrosado. Jesus diz, eu conheço as intenções do teu coração, eu sei a intenção que você prega. Vocês aqui, nenhum de vocês sabe a intenção do meu coração. Vocês estão vendo uma palavra, estão aplaudindo, estão glorificando, mas vocês não conhecem a intenção do meu coração. Ele sabe. Ele sabe. O nosso irmão Wallace ministrou maravilhosamente bem, eu senti a presença de Deus, mas nós não sabemos a intenção do coração do nosso irmão Wallace. Que isso? O pastor está querendo jogar um contra o outro? Não. Eu só estou querendo trazer para nós a responsabilidade e a sensibilidade que Jesus teve de identificar o problema de Sardes. Mas entenda que o problema de Sardes jamais será visto com os olhos naturais, somente com os olhos espirituais. Então hoje Jesus está dizendo, eu quero abrir os teus olhos, o louvor pode se preparar. Eu quero abrir os teus olhos, eu quero revitalizar o seu espírito, para que você vigie, para que você obedeça, para que você ouça, para que você consolide aqueles que estavam para morrer, e para que você deixe de viver como quem está vivo, mas está morto. Amém? Fiquemos de pé, em nome de Jesus.